o vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido por vocês, onde eu vou mostrar o meu fogão de indução. Muitas pessoas têm algumas dúvidas de como ele funciona e eu vou mostrar numa resenha completa, tá bom? Então, para iniciar, eu optei pelo fogão de indução porque é um fogão que ele é muito fininho, super discreto, tá bom? Então, por ser bem discreto, essa foi uma das escolhas que me fez optar por ele. Então, como funciona o fogão de indução? O fogão de indução, ele é de vidro temperado, tá? O fogão de indução, ele não é a chama, né? Não tem fogo e não aquece como um fogão tradicional. Esse modelo que eu escolhi, ele tem a capacidade de 4 bocas. Essa maior aqui é o Frison, né? Que tem uma capacidade maior. Digamos que você tenha uma panela maior, tipo um caldeirão. Ele suporta também. Então, eles são bocas em tamanhos diferentes. Essa aqui é a boca menor. Essa daqui é uma boca maior. E aqui tem essa divisão, ó. Daqui pra cá é uma boca e daqui pra lá outra boca. Mas também você pode ativar o Frison, que é utilizar toda essa área de uma vez só. Como vocês podem ver, ela é da marca Midea, tá? E ele é bem espelhado. E aqui tem todas as funções. Vamos conversar pela função de ligar. Para ligar ele é bem prático, tá? Então, você só deixa o dedo pressionado aqui. Ele vai ligar e vai ficar assim, com essas luzes vermelhas. E o próximo passo é você escolher qual das bocas você quer utilizar. Por exemplo, eu vou usar essa área aqui, então, vou selecionar ele aqui. Eu vou apertar, aqui tem um controle de temperatura, que você vai correndo o dedo e ele vai aumentando. Ele vai até a potência 9, é a potência máxima. Só que eu nunca utilizo muito nessa potência, por quê? O fogão de indução, ele é muito potente, então aquece muito rápido. Apareceu essa mensagem de erro. O que significa? Porque não tem nenhuma panela aqui. Então, ele aparece. Uma outra coisa, para quem não sabe, o fogão de indução, ele não aceita todos os tipos de panela. Então, quando você colocar uma panela que não for compatível com ele, ele vai apresentar esse mesmo erro. Ele não vai reconhecer a sua panela, tá bom? Eu vou desligar aqui. Para desligar, você apoia onde você quer e vem deslizando o dedo até a temperatura 0. Uma outra coisa, ele tem um sistema de segurança que ele vai desligar sozinho. Você viu que eu reduzi a temperatura para 0? Pronto, daqui a pouco ele mesmo vai desligar sozinho. Ele apita e desliga. Mas para você desligar ele, é no mesmo botão de ligar e desligar. Deixa o dedo que ele desliga e apaga todas as luzes. As panelas para utilizar no fogão de indução, elas precisam ter o fundo triplo, né? Tem várias panelas aí no mercado com fundo triplo, seja ela de inox, seja ela revestido a cerâmica, e mais também aceita panelas de ferro. Essas panelas de ferro, elas não são de fundo triplo, mas também aceitam e reconhecem no nosso fogão de indução. Para quem tem dúvida, Nayara, qual panela não aceita? Não dá para utilizar nesse fogão. Então, são as panelas de alumínio, panela de cobre, a panela de vidro também não aceita, como as panelas de barro. Então, se você colocar, vai apresentar aquele errozinho ali que apresentou no início do vídeo, porque não tinha nada em cima. Então, ele não vai aquecer sua panela e não vai funcionar, tá bom? Um detalhe importante é você sempre respeitar a área do fogão e o tamanho do fundo da sua panela. Nunca coloque, por exemplo, uma panela grande nessa área aqui que é menor se comparada a essa, tá? O fundo da sua panela é preciso estar dentro dessa área branca. Você não pode colocar sua panela se ela for maior do que essa área para ela ficar para fora, porque o aquecimento dela não vai funcionar de maneira correta. Eu vou ligar aqui e vou colocar uma panela com água para aquecer, só para vocês terem uma noção de como funciona. Aqui tá a minha panela, eu vou colocar ela aqui, respeitando essa área. Você observa que ela tá aqui dentro da área.
e dentro da área do frisson, né? Essa setinha do frisson, ela significa, é como se fosse uma régua, né? Daqui para trás é uma boca e daqui para lá é outra boca. Então, já coloquei a minha panela com água. Eu vou ligar o fogão e vou selecionar a boca que eu vou utilizar, que no caso é essa daqui da frente. Então, vou colocar a temperatura. Ele faz essa zoadinha, ó, esse barulho. Pra mim, não é nada que me incomoda, tá? Porque eu já me acostumei. E não acho que essa marca de fogão seja aquele barulho que incomode, que seja muito alto. O que acontece? O fogão, ele tem várias funções. Então, eu vou começar aqui pelo sistema de trava. Esse sistema de trava é um sistema importante que, exemplo, você que tem criança em casa, você não quer que a criança mexa, você pode colocar aqui o sistema de trava, que a criança não vai conseguir mudar nenhuma função. Tem o sistema turbo, se você quiser que ele aqueça com uma velocidade maior. Então, eu clico aqui na boca que ele está ligada e clico aqui no botão turbo. Quando eu coloco o botão turbo, dá essa mensagem aqui, para eu lembrar que ele já está ativo. Ó, tem pouco tempo que eu tô falando com vocês e já começou aqui a querer borbulhar, tá vendo? Tem a função do timer. Essa função do timer eu acho muito legal. Exemplo, quando a gente vai cozinhar alguma coisa, exemplo, um feijão na panela de pressão. Então, você tem como programar e esse fogão, ele apita, né? Ele dá tipo um alarme quando chega no tempo certo. Então, para ativar a função do timer, você vai clicar aqui e vai selecionar o tempo. Digamos que eu queira 3 minutos. Então, eu seleciono essa primeira opção. Clico aqui de novo se eu quiser mudar a segunda, tá vendo? O timer dele vai até 90 minutos, mas eu vou deixar aqui no 0 e clico mais uma vez. Ele vai parar de... Aqui ele já tá ativado a função de 3 minutos e já está começando a contar. Olha só, tem pouquíssimo tempo e ele já aqueceu a minha panela. Mas é um aquecer que eu consigo, gente, segurar na minha panela. Como no fogão tradicional a gente não conseguiria fazer isso, né? Outra curiosidade, por ser uma panela de aço inoxidável, no fogão de indução você consegue segurar nas alças dela normalmente, sem nenhum problema. Eu vou reduzir aqui o tempo no timer só para vocês verem o barulho que ele faz, tá bom? Então, eu vou reduzir aqui para 1 minuto e vou salvar. Só que eu vou tirar a função Bluetooth. Então, eu aperto aqui e clico de novo no Bluetooth. Então, ele volta a ficar com o número normal, tá vendo? E eu vou abaixar a temperatura só porque essa água já tá fervendo e é só para vocês terem uma base. E vamos conversando enquanto ele apita aqui na função do timer. Tem uma função muito legal que é manter aquecido. Quando você faz aquela comida que você não vai comer por agora, mas que você quer deixar o alimento aquecido, essa função é muito legal e super funciona. Exemplo, com macarrão ou um ensopado de frango, seja ela qual for a função. Eu já testei, realmente funciona. E tem a função fritar. A função fritar, você quer fritar um peixe, você quer fritar uma calabresa, você quer fritar algo assim diferente. Ó, o alarme. Esse é o som do alarme. Aí você quer desativar, você clica aqui que ele para. Aí, pra mim, eu vou desligar. Então, eu vou abaixar aqui a temperatura e vou desligar ele. Observe que fica com essa mensagem de H. O que significa? Significa dizer que essa boca aqui, ela está quente. Mas, como eu disse, não é um quente que não dê para você tocar. Você consegue tocar ao redor do fogão, porque não esquenta de tal maneira que impeça de você tocar a mão como se fosse em um fogão normal. Como eu estava mostrando aqui para vocês na função fritar, né? E o timer alarmou. A função fritar também super funciona.
E eu utilizo muito. Na verdade, eu utilizo muito o timer, porque é uma hora que você tá fazendo comida, que você tá abafada, que você tá em outro lugar da casa. Você fala assim, eu vou programar aqui 5 minutos, 10 minutos e daqui a pouco eu venho ver como é que a comida está. Então, super atende, super funciona, porque como ele apita e o apito é alto, então dá pra você escutar de longe, né? Outra dúvida, na hora que desliga, eu continuo a escutar o barulho dele, sim. Você vai continuar a escutar o barulho dele cerca de 30 segundos. Depois, ele fica nesse silêncio, ó. Você não escuta mais barulho nenhum. Mas esse H aqui vai continuar apitando porque ele tá sinalizando que essa boca ainda tá quente. Então, quando parar de apitar, mesmo desligado, aí você sabe que essa superfície aqui já esfriou. Eu achei ele muito legal porque ele é muito fininho, gente. É muito fino mesmo. Vou tentar dar um foco aqui na câmera, ó. É muito fino. Não chega nem a ser um dedo, é fino demais. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Como um link de compra também para quem quiser adquirir. Coloquei a panela aqui novamente para mostrar um detalhe para vocês, que isso para mim foi um detalhe que me preocupou. Por quê? Por ter criança em casa. Como é uma superfície de vidro, a panela, ela corre muito facilmente. Qualquer toque, ela desliza, tá vendo? Então, o que foi que eu comprei? Eu comprei esses protetores de silicone aqui, que você encontra também facilmente pela internet, em algumas casas que vendem produtos, né, para cozinha. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra. Ele é bem maleável e ele é de silicone. Então, quando eu coloco, no meu caso, já tem o kit certinho, né, pro meu fogão. Essa é a menorzinha, tá vendo? Ela é menor, que é pra minha boca menor aqui. Então, ela fica aqui toda direitinha. E cada um pro seu tamanho. Essa é a boca maior, é o tamanho maior, que eu coloco nessa minha boca aqui, que tem a capacidade maior. E por que que eu comprei ela? Tem de várias cores, mas eu comprei ela justamente para proteger o fogão de risco e também para não ficar escorregando a panela na hora de estar manuseando, cozinhando. Então, se eu pego ela aqui e coloco em cima, ele vai funcionar da mesma forma, mas ele não vai correr. Ele trava, então é uma segurança maior. Travou aqui, não sai, tá? Então, se você tiver com receio de comprar o fogão por conta disso, por ser uma superfície de vidro que corre fácil a panela, essa é a solução. E que não fica feio, gente, ó. Eu praticamente deixo o meu fogão já montado assim. Eu não fico tirando isso aqui. Então, ele já fica aqui com os protetores dele. Porque eu utilizo toda hora o fogão com muita frequência, então ele já fica aí. Fica bem harmonioso, não fica chamativo, né? Depois eu gravo uma resenha para vocês falando sobre esse protetor. Tem gente que se queixa, que fala que gruda e etc. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo e aí eu vou falar a minha experiência e o que eu acho dele. Deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês como é que eu utilizo o Frison. Na verdade, eu nunca utilizei. Nunca utilizei essa função do Frison, que é toda essa área junta de uma vez. Então, para ativar também é muito fácil. Você aperta em ligar, ele vai apitar. E em vez de selecionar essas 4 bocas, você vai apertar aqui no Frison. E aí você vai colocar a temperatura que você quer. E aí vai aquecer toda essa área de uma vez só. Como eu não vou utilizar nada e não tem panela, apresenta a mensagem, tá vendo? Que ele fala, opa, cadê a panela? Não tem nada aqui para eu aquecer. Então, eu aperto aqui de novo, abaixo a temperatura e desligo. Esse meu fogão, ele já tem muito tempo de uso, 1 ano ou mais, tá? Nunca apresentou defeito. Gosto muito dele. Eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz aqui na minha cozinha. E eu super indico. Tem pessoas que falam de algumas outras marcas, mas pelo menos esse fogão da Midea, eu nunca tive problema. E indico a vocês.
Acho ele muito bonito. Se você tem algum receio, né, sobre esse fogão, a única coisa que você vai precisar investir são panelas, né? As panelas que são compatíveis com ele. Mas aqui no canal tem a resenha dos meus kits de panela que eu comprei para utilizar nele e que é um preço bem acessível. Acho que se você começar a pesquisar aí sobre as panelas, você vai ver que esses 2 kits que eu postei são os mais econômicos. E eu super indico também, se tiver alguma dúvida, você vai assistir lá no meu canal, tem várias playlists e eu mostro também esses kits de panela que funcionam aqui no fogão de indução, tá bom? Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder todos vocês. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, que é muito importante para o canal. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que tem muito conteúdo aqui para eu mostrar para vocês. Grande beijo e até o próximo vídeo.